Caríssimos, sejam mais uma vez muito bem-vindos. Cristo ressuscitou, verdadeiramente ressuscitou. Amados irmãos e irmãs, agora é o nosso momento de comentário, de reflexão. Vamos refletir sobre o Evangelho desta terça-feira. Então, antes que eu possa refletir com vocês, vamos fazer a leitura dele inteiro e depois vamos voltar trecho por trecho. Aqui é importante salientar que as reflexões que eu vou tecer são, em grande parte, tiradas da Catena Áurea, que é um escrito compilado, é uma compilação feita por Santo Tomás de Aquino, acerca daquilo que os santos padres escreveram sobre o Santo Evangelho linha a linha. Então, vamos lá. Fiquemos atentos. Naquele tempo, os fariseus deliberaram contra Jesus para fazê-lo perecer e comentavam entre si: Estais vendo que nada conseguis? Todo mundo corre atrás dele. Havia alguns gregos entre os que subiram a Jerusalém para adorar durante a festa. Eles se aproximaram de Filipe, que era de Betsaida da Galileia, e disseram: Senhor, queremos ver Jesus. Filipe conversou com André e os dois foram falar com Jesus. Jesus respondeu-lhes: Chegou a hora em que o Filho do Homem vai ser glorificado. Em verdade vos digo, se o grão de trigo que cai na terra não morre, ele fica só. Mas, se morre, produz muito fruto. Quem se apega à sua vida, perde-a. Mas, quem não faz conta de sua vida neste mundo, há de guardá-la para a vida eterna. Se alguém quer me servir, siga-me, e onde eu estiver, estará também aquele que me serve. Se alguém me serve, meu Pai o honrará. Sinto agora grande angústia. E que direi? Pai, livrai-me desta hora? Mas foi precisamente para esta hora que eu vim. Pai, glorifica o teu nome. Veio então uma voz do céu. Eu já o glorifiquei e o glorificarei de novo. A multidão que ali estava e ouviu dizia que tinha sido um trovão. Outros afirmavam: Foi um anjo que falou com ele. Jesus respondeu: Esta voz que ouvistes não foi por causa de mim, mas por vossa causa. É agora o julgamento deste mundo. Agora o chefe deste mundo vai ser expulso. E quando eu for elevado da terra, atrairei todos a mim. Ele falava assim para indicar de que morte iria morrer. A multidão disse-lhe: Nós ouvimos na leitura da lei que o Cristo permanecerá para sempre. Como podes dizer que é necessário que o Filho do Homem seja elevado? Quem é esse Filho do Homem? Jesus então respondeu: Por pouco tempo a luz está no meio de vós. Caminhai enquanto tendes luz, para que as trevas não vos envolvam. Quem caminha nas trevas não sabe para onde vai. Enquanto tendes a luz, crede na luz, para que vos torneis filhos da luz. Glória a vós, Senhor, glória a vós. Então, vamos falar um pouco sobre o contexto, voltando um pouquinho antes dessa passagem. Um pouquinho antes disso, o que antecede é a entrada de nosso Senhor Jesus Cristo em Jerusalém. Então, nosso Senhor entra em Jerusalém montado num burrinho, num filhote de jumento. E o povo que se reuniu na cidade para a festa, ao ouvir que o Senhor vinha para a cidade, colheu ramos de oliveira e foi na sua direção para saudá-lo cantando Hosana, o filho de Davi. O que significa tudo isso? Bom, nosso Senhor montou num burrinho no qual ninguém jamais havia sentado. Isso está descrito no Santo Evangelho. O que significa esse fato de Nosso Senhor sentar-se sobre um burrinho que nunca foi sentado, sobre o qual ninguém nunca sentou? Isso significa os gentios, né? Esse burrinho representa os povos que não são o povo de Israel. É importante a gente lembrar que naquela passagem do Evangelho havia dois burrinhos, né? A mãe e o filhote. Então, a mãe já tinha sido montada, é o povo de Israel. E o filhote são os gentios, né? São os povos pagãos, né? Que não são o povo da aliança. Então, nosso Senhor veio e se sentou sobre o burrinho que nunca tinha sido montado. Isso significa que não foi um servo que chegou, mas foi o próprio Senhor. Ele, quando a pessoa se senta sobre o animal, está se dizendo, se afirmando o Senhor daquele animal, pelo menos naquele momento.
Nosso Senhor Jesus Cristo se assentou sobre o burrinho e tomou posse daquilo que nunca havia sido montado antes. Então, quando ele entra em Jerusalém, montado no burrinho, ele está fazendo aqui a união entre os gentios e o povo eleito de Israel, né? Ele entra na cidade e é saudado pelo povo com ramos que representam a vitória que ele vai conquistar sobre o demônio, sobre a morte, no lenho da cruz, na semana seguinte. Então, entrando agora nisso que está sendo dito no Evangelho de hoje, naquele tempo os fariseus deliberaram contra Jesus para fazê-lo perecer e comentavam entre si: estais vendo que nada conseguis? Todo mundo corre atrás dele. Então, aqui, esse todo mundo significa toda aquela multidão que estava em Jerusalém naquele momento. E eles, de fato, correram até o Senhor e as próprias crianças gritavam: Hosana, o filho de Davi. O que é um momento muito marcante da nossa vivência cristã, porque nos remete sempre à Semana Santa e é algo que cala fundo nos nossos corações. Estais vendo que nada conseguis? Aqueles que tramam o mal, aqueles que tramam contra a igreja do Senhor, jamais triunfarão, porque o Cristo venceu. O Cristo já venceu. Essa é uma coisa que nós precisamos ter sempre em mente. Nós não estamos aqui cogitando quem vai vencer a guerra espiritual no fim dos tempos. Nós sabemos, Cristo já venceu, Deus já venceu. O demônio foi reduzido a ridículo. O poder do demônio foi despedaçado e feito inútil. O Cristo é vitorioso. O que nós precisamos sempre lembrar é de que lado eu estarei. Será que eu terei me arrependido das minhas faltas no final? Por isso nós precisamos sempre cooperar com a graça de Deus, para sempre suplicarmos o perdão das nossas faltas e para sempre amarmos a Deus sobre todas as coisas e ao nosso próximo como o próprio Senhor nos amou. E nós não podemos fazer isso, caríssimos, sem o auxílio da graça do Senhor. Então é importante que estejamos sempre muito próximos dele, ali, aos pés do Senhor, prostrados diante do escabelo dos pés do Senhor. Como São Pedro vai dizer, humilhai-vos debaixo da poderosa mão de Deus. Havia alguns gregos entre os que subiram a Jerusalém para adorar durante a festa. Eles se aproximaram de Filipe, que era de Betsaida da Galiléia, e disseram: Senhor, queremos ver Jesus. Filipe conversou com André e os dois foram falar com Jesus. Jesus respondeu-lhes: chegou a hora em que o Filho do Homem vai ser glorificado. Então, aqui nesse trecho, o que quer dizer isso? Bom, alguns gregos, que são gentios, foram a Jerusalém também para adorar o Senhor na festa. E pediram a Filipe que os apresentasse ao Senhor. Filipe, que já tinha ouvido do Senhor que não deveria seguir os caminhos dos pagãos, dos gentios, foi ter com André, e depois ambos foram falar com nosso Senhor Jesus Cristo. E nosso Senhor diz: chegou a hora que o Filho do Homem vai ser glorificado. O que significa isso? Se nós descermos algumas linhas, vamos ver que nosso Senhor mesmo diz que ele vai atrair todas as coisas para si, vai atrair todas as coisas para si quando for elevado. Então, quando ele nos diz, chegou a hora em que o Filho do Homem vai ser glorificado, isso não significa que ele se vê glorificado porque mesmo os gentios vão atrás dele, mas sim porque ele sabe que no momento em que for elevado na cruz, atrairá todas as coisas para si. Não só todos os homens, mas todos os homens de maneira toda inteira. Tudo aquilo que nos compõe, tudo aquilo que nós somos, é atraído ao Cristo sobre a cruz. Então aqui, quando ele diz, chegou a hora que o Filho do Homem vai ser glorificado, ele vê que os pagãos, os gentios, já estão sendo atraídos para ele. Isso significa que ele já sabe que a hora está próxima. A hora de ser glorificado chega. A hora de ser elevado sobre o madeiro e reconhecido Senhor de todos os povos e Rei de todo o universo, porque é sobre o madeiro da cruz que nós reconhecemos Cristo como Rei de toda a eternidade, de todos os séculos, ali, coroado de espinhos e entronizado sobre o madeiro.
em verdade vos digo, se o grão de trigo que cai na terra não morre, ele fica só. Mas se morre, produz muito fruto. Quanto mais o Senhor, nosso Senhor Jesus Cristo, sabia que ele, morrendo a morte da cruz, daria muito fruto, fruto de vida eterna. Ele que é o próprio fruto da árvore da vida. O rito bizantino nos insiste muito nisso, em falar sobre a árvore da vida no paraíso. E quando o Cristo é glorificado sobre a cruz, ali nós temos a nova árvore da vida, a verdadeira árvore da vida. Então, nosso Senhor sabe que se ele morrer, essa morte atrairá todas as coisas para si e dará muito fruto, porque a salvação será para muitos, para todos aqueles que dele se aproximam com fé, devoção, temor de Deus e amor e boa vontade. Quem se apega à sua vida perde-a, mas quem não faz conta de sua vida neste mundo há de guardá-la para a vida eterna. Se alguém quer me servir, siga-me, e onde eu estiver estará também aquele que me serve. Sim, amados irmãos, aqui nosso Senhor nos diz que aquele que se apega ciosamente às coisas que são passageiras, perderão essas coisas passageiras. Como naquele momento em que nosso Senhor nos conta a parábola do homem insensato, que olhava para as suas plantações, para o fruto do seu trabalho e dizia: muito bem, meu caro, podeis repousar por um longo tempo, porque tendes o que comer por muito tempo. Então nosso Senhor diz: insensato, ainda esta noite tua vida te será tomada. Não podemos nos apegar ciosamente a qualquer coisa. Não podemos nos apegar a familiares, não podemos nos apegar a empregos, não podemos nos apegar a bens materiais, não podemos nos apegar nem mesmo à nossa própria vida terrena, quando nosso Senhor nos pede, no seu infinito amor, que façamos sacrifício por amor a Ele. Por quê? Porque a morte do corpo, para nós cristãos, não é o que de pior pode acontecer. Muito pelo contrário, São Paulo vai nos ensinar: viver para mim é Cristo e morrer para mim é lucro. O que não quer dizer absolutamente que nós devemos buscar a morte do corpo, mas que quer dizer que devemos viver por Cristo. E se precisarmos morrer por amor de Cristo, por causa de Cristo, não devemos negar o seu nome. Caso se nos apresente uma situação em que devemos ou renegar a fé ou dar a vida por amor de Cristo, é com grande prazer que o cristão deve dar a sua vida por Cristo, com grande alegria, sabendo que aqueles ramos de oliveira que foram usados para saudar o Senhor serão também agitados em festa para a sua chegada junto do Cristo na eternidade. Então, quando ele diz: se alguém quer me servir, siga-me, e onde eu estiver, estará também aquele que me serve. Nosso Senhor nos diz: imitai-me. Se eu vou morrer por amor de vós, porque é necessário, porque o Senhor não quis ser satisfeito com qualquer coisa para nos remir, mas ele quis, no seu infinito amor, dar até mesmo a sua última gota de sangue para a nossa salvação. Ele então nos diz: imitai-me. Se for necessário morrer por amor, morrei por amor. E a vossa recompensa será eterna. Se alguém me serve, meu Pai o honrará. Ou seja, lhe dará a vida eterna, lhe acumulará com todos os bens da salvação. Sinto agora grande angústia, e que direi: Pai, livra-me desta hora? Mas foi precisamente para esta hora que eu vim. Pai, glorifica o teu nome. Aqui nosso Senhor nos mostra o seguinte: seria muito simples a ele nos dizer: morrei por amor, sendo que ele, sendo Deus, não pode morrer. No entanto, ele quis tomar a nossa carne, ser verdadeiro homem sem deixar de ser verdadeiro Deus, e morrer por nós na cruz. Então ele nos mostra que ele sente angústia. Mesmo sendo verdadeiro Deus, ele continua sendo verdadeiro homem. E não há problema em sentir angústia, em sentir medo. O problema está em se acovardar. E isso não é o que Cristo faz. Cristo sente o medo,
E isso também nos reconforta, porque aquilo que Cristo não assumiu não foi remido em nós. Claro, Cristo não recebeu, não pecou, mas a sua própria vida como homem foi para a remissão dos pecados. Entretanto, se ele não assumisse sobre si a nossa angústia, ele não teria remido a nossa angústia. Então, isso é algo de muito importante. Ele nos mostra: eu sei o que vocês sentem. Quando eu vos falo sobre a necessidade de morrer por amor, eu sei, também sinto. E, no entanto, que seja glorificado o nome do Pai, que seja feita a vontade de Deus, porque Jesus é verdadeiro Deus e verdadeiro homem, tem duas vontades, uma vontade humana e uma vontade divina, e, no entanto, submete a sua vontade humana à sua vontade divina, que é uma com a vontade do Pai e do Espírito Santo, e diz que seja glorificado o nome do Pai. Veio então uma voz do céu: eu já o glorifiquei e o glorificarei de novo. A multidão que ali estava e ouviu dizer que tinha sido um trovão. Outros afirmavam: foi um anjo que falou com ele. E Jesus respondeu: esta voz que ouvistes não foi por causa de mim, mas por vossa causa. Aqui mais uma vez, nosso Pai celeste, Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, ele que não é gerado, nem criado, nem procede, ele que é a fonte de todo ser, de toda procedência, de toda a geração, nos diz, mais uma vez, o seu testemunho acerca do seu amor por Cristo. Ou seja, Pai, seja feita a vossa vontade. Sim, Filho, será feita a minha vontade, porque vós desejais e eu desejo. Então aqui nós precisamos sempre demonstrar a nossa vontade de cooperação com Deus. Por mais que a nossa vontade seja imperfeita, não podemos jamais nos acovardar, mas nós nos devemos entregar todos inteiros nas mãos da divina providência, porque Deus é amoroso e Ele sabe daquilo que nós necessitamos. É agora o julgamento deste mundo. Agora o chefe deste mundo vai ser expulso. E quando eu for elevado da terra, atrairei todos a mim. Sim, aqui Satanás, que não é considerado o príncipe deste mundo como sendo dominador de todas as pessoas e de toda a criação, não. Aqui ele é considerado chefe deste mundo como o chefe, aquele que rege as maldades e que conquista o coração dos homens que a ele se entregam. Aquele que domina os homens através do pecado, mas que não exatamente, não necessariamente controla suas vontades. Pode instigá-las, mas não as controla. Porque nosso Senhor Jesus Cristo, quando subiu à cruz, no corpo, verdadeiramente derrotou a Satanás. E quando Satanás pensava que havia sido glorificado, derrotando o Cristo, foi exatamente o contrário. Então, o rito bizantino nos vai dizer que a cruz foi uma forma de tapear Satanás. Né? Satanás pensava, venci. Não venceu. Foi derrotado, exterminado e expulso. Então, a voz do Pai fala muito mais para dar o testemunho destas coisas e confirmar estas coisas nos corações dos homens do que para acalentar nosso Senhor Jesus Cristo. Nosso Senhor, quando diz que seria levado, dava a conhecer a forma como deveria morrer. Ele falava assim para indicar de que morte iria morrer. A multidão disse-lhe: nós ouvimos na leitura da lei que o Cristo permanecerá para sempre. Como podes dizer que é necessário que o Filho do Homem seja levado? Quem é esse Filho do Homem? Aqui, caríssimos, algo de muito interessante. Vejam bem, realmente o Cristo permanecerá para sempre. Ele permanece para sempre, ele vive eternamente. O que não quer dizer que ele precisava permanecer corporalmente junto com as pessoas ali em Jerusalém por toda a eternidade, naquele momento. Nosso Senhor deu a conhecer que morreria, mas também deu a conhecer que ressuscitaria. E deu a conhecer que ele é a vida e a fonte de toda a vida. E que se nós nos alimentarmos de sua carne e bebermos do seu sangue, teremos a vida eterna. Então, eles perguntam:
é necessário que o Filho do Homem seja... como podes dizer que é necessário que o Filho do Homem seja elevado? Quem é esse Filho do Homem? Então aqui eles já sabiam que nosso Senhor Jesus Cristo estava se referindo a si mesmo. Porque nosso Senhor, apesar de não ter se referido a si mesmo aqui como Filho do Homem, já havia se referido a si mesmo como Filho do Homem em outras ocasiões. Mas eles perguntam no final, quem é esse Filho do Homem? Como uma tentativa de justificar, de ficar menos feio. Né? Essa foi a tentativa deles, de deixar a situação menos feia. Nós já estamos não duvidando do Senhor, mas já duvidando. Né? Então nosso Senhor Jesus Cristo respondeu, por pouco tempo a luz está no meio de vós. Caminhai, enquanto tendes luz, para que as trevas não vos envolvam. Quem caminha nas trevas não sabe para onde vai. Enquanto tendes a luz, crede na luz, para que vos torneis filhos da luz. Nosso Senhor Jesus Cristo nos deu a adoção filial. Como é que nós, sendo filhos adotivos do Pai, não queremos caminhar com Ele, que é o Filho unigênito? Como é que nós queremos caminhar nas trevas, sendo que o Cristo é a luz da vida? O próprio São João Evangelista nos diz que Deus é luz, e nele não há treva alguma. Então, a luz está no meio de nós por pouco tempo. O que isso significa? Não só o tempo ali daquela semana, entre o Domingo de Ramos e a Sexta-feira Santa, mas o pouco tempo da nossa vida. Porque a vida do homem se parece com a relva. De manhã, floresce, está vicejante. Durante a noite, já soprou o vento e não se sabe onde era o seu lugar. Então, quando nosso Senhor nos diz isso, Ele está dizendo, olhe, não sabeis quando vossa vida terá fim nesta terra. Então, abandonai as coisas deste mundo, abri os vossos olhos, caminhai na luz, que sou eu, Jesus Cristo, vindo do Pai. Porque se caminhardes comigo, aquele que quer servir o Senhor o segue onde quer que ele vá. O que significa que, se nós caminhamos na luz neste mundo, temos a promessa garantida da luz no mundo que há de vir, porque iremos onde o Mestre estiver. Agora, aqueles que estão nas trevas, envoltos nas trevas, não sabem para onde vão. Vão para a condenação eterna. E não sabem o que isso significa, porque é muito superior a qualquer sofrimento que possamos ter neste mundo. Portanto, caríssimos, especialmente nesta época em que estamos retirados por conta de coronavírus, vamos refletir em nossas casas, vamos refletir em nossos corações e calar tudo aquilo que nos prende a este mundo. Um bom começo é o seguinte: estamos chegando no inverno. Estamos com problemas de saúde de grande escala. São Basílio nos diz que se temos algo em casa que não é tocado há mais de 2 semanas, não nos pertence, mas pertence aos pobres. Vamos então prodigalizar nossos bens, assim como nosso Senhor nos prodigalizou tantos bens, conhecidos e ignorados, manifestos e ocultos. Vamos fazer dessa doação dos nossos bens que não temos usado uma grande ação de graças ao Senhor. Porque sim, neste tempo precisamos de ação de graças, porque a ação de graças muda o coração do homem, o torna mais leve, o torna mais próximo de Deus e retira os empecilhos que o impedem de chegar a cooperar melhor com o Senhor. E bendito seja o nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, agora e sempre e pelos séculos dos séculos. Amém. Cristo ressuscitou, verdadeiramente ressuscitou.